Em 1937, um jovem jornalista nervoso e cheio de dúvidas sobre empreendedorismo finalmente conseguiu uma entrevista com o homem mais rico da época, John D. Rockefeller. Ao invés de perguntar sobre petróleo ou negócios complexos, ele soltou a pergunta que todo mundo queria fazer: qual é o segredo da sua fortuna? Rockefeller sorriu com aquele ar de quem já entendeu tudo sobre disciplina e consistência, muito antes de virar moda. A resposta que veio não falou de sorte, mas de uma filosofia silenciosa que guiou cada passo da sua vida. Era como se ele carregasse códigos invisíveis, conhecidos apenas pelos que realmente buscam resultados. Rockefeller contou que sua riqueza não nasceu de um grande evento, mas de pequenas escolhas repetidas diariamente. Ele falava de controle emocional como quem fala de um velho amigo, porque sabia que qualquer pessoa sem isso acaba se sabotando. O jornalista percebeu que as frases motivacionais de Rockefeller eram diferentes. Não eram frases prontas, eram vivências profundas. E quanto mais ele explicava, mais evidente ficava que o dinheiro era apenas uma consequência da mentalidade certa. Uma mentalidade construída com autoconfiança na marra, dia após dia. O jornalista, tentando acompanhar aquele raciocínio tão simples e tão gigante ao mesmo tempo, notou como Rockefeller explicava tudo com calma. Ele não se vestia de superioridade, falava como um mentor conversando de boa com um amigo. Usava metáforas, histórias curtas e até um toque de humor, como se riqueza fosse um jogo que qualquer pessoa disciplinada poderia aprender a jogar. E isso desmontava qualquer ideia de que enriquecimento depende de genialidade. O verdadeiro poder estava mais no como ele pensava do que no quanto ele ganhava. A cada frase, Rockefeller deixava uma semente plantada na mente do repórter, mostrando que riqueza não é fruto de esforço desesperado, mas de um sistema pensado com consistência. E esse detalhe mexeu com o jornalista, porque ninguém nunca tinha falado sobre dinheiro dessa forma tão humana. Rockefeller falava de ambiente, escolhas, hábitos e de como a mente define os resultados antes mesmo do trabalho começar. Tudo isso dito com a leveza de quem já entendeu que dinheiro não gosta de confusão mental. Ele gosta de clareza. Quando o jornalista achou que já tinha ouvido o mais importante, Rockefeller inclinou o corpo para frente, como quem vai revelar algo precioso. Foi ali que ele mencionou quase no sussurro que existiam regras invisíveis por trás de sua fortuna. Regras simples, mas ignoradas pela maioria que vive correndo sem saber para onde. E naquele instante, o jornalista percebeu que estava prestes a entrar no lado oculto do pensamento mais estratégico já visto na história da riqueza. Um lado que começaria pela primeira grande regra. Rockefeller sempre dizia que a maioria das pessoas trabalha como se estivesse carregando água num balde furado. Elas se esforçam, suam, reclamam, mas nunca constroem um sistema que mantém o dinheiro circulando a favor delas. Essa percepção mudou tudo para o jovem jornalista, porque ali ele entendeu que empreendedorismo não é sobre trabalhar mais, mas trabalhar de um jeito mais inteligente. Rockefeller reforçava que disciplina sem direção vira só cansaço acumulado. E ninguém quer viver cansado sem ver resultados, não é? Com a calma de quem já dominou o controle emocional, Rockefeller explicou sua famosa frase: prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Ele dizia isso não por preguiça, mas por estratégia. Era a filosofia dos sistemas, dos fluxos, da consistência que cria riqueza sem necessidade de heroísmo diário. Enquanto a maioria aposta tudo na própria força, ele apostava na força de estruturas que funcionam até quando ele dorme. O jornalista ficou impressionado com a simplicidade daquele pensamento. Rockefeller mostrava que qualquer pessoa poderia fazer o mesmo. Criar rotinas, parcerias, mecanismos e pequenas engrenagens que juntas aliviam a carga e aumentam os resultados. Ele falava disso com um tom tão amigo que até parecia fácil. Não porque realmente fosse simples, mas porque tudo fica mais leve quando se desenvolve autoconfiança para construir no longo prazo e aceitar que ninguém fica rico sozinho. Rockefeller reforçava que a vida muda quando você para de pedir mais dinheiro e começa a pedir um sistema melhor. Ele acreditava que ganhar mais sem estrutura é como tentar encher um barco furado. Cedo ou tarde, afunda. E com um sorriso de canto de boca, soltava uma daquelas frases motivacionais que cutucam.
Dinheiro ama a organização e foge do caos, como o diabo foge da cruz. O jornalista anotou cada palavra, sentindo que estava recebendo um mapa oculto sobre riqueza. E antes de seguir para a próxima regra, Rockefeller deixou no ar uma provocação que parecia abrir uma porta secreta. Agora que você entende que o dinheiro precisa de um sistema, precisa entender o que fazer com ele quando ele chega. E essa frase, dita com tanta suavidade, levava diretamente para a segunda regra, uma verdade que poucos querem ouvir, mas que diferencia quem acumula riqueza de quem só corre atrás dela. Rockefeller costumava rir quando alguém dizia que ficaria rico assim que começasse a ganhar mais. Para ele, esse era o maior auto-engano do empreendedorismo moderno. Ele afirmava que quem não sabe guardar no pouco, também não guarda no muito. É pura falta de disciplina e controle emocional. O jornalista ouviu tudo em silêncio, percebendo que aquelas frases motivacionais não eram teorias bonitas, eram cutucadas diretas na alma. Porque, no fundo, todo mundo sabe que gastar dinheiro é fácil demais. Guardar é que exige consistência. Rockefeller contou que, desde jovem, separava uma parte de tudo que ganhava. Não importava se fosse um valor pequeno, quase simbólico, ele guardava. E esse hábito constante enviava uma mensagem silenciosa para a mente. Eu tenho mais do que preciso. Essa autoconfiança criada no dia a dia era o que preparava o terreno para grandes resultados no futuro. O jornalista ficou impressionado com a simplicidade do método, porque parecia até uma conversa de pai sábio ensinando o filho a não desperdiçar o próprio destino. Ele explicou que guardar dinheiro não é sobre privação, e sim sobre estratégia. Quem guarda não está perdendo, está planejando as próximas jogadas. Rockefeller dizia que o mundo financeiro recompensa quem sabe esperar, quem não se desespera, quem respeita o próprio plano. E com seu humor sutil comentava: se você não controla seu dinheiro, ele controla você, e faz isso com uma crueldade incrível. O jornalista deu uma risada sem graça, porque essa doeu. Rockefeller também reforçava que guardar é mais psicológico do que matemático. É um treino diário de controle emocional, de olhar para uma tentação e dizer, hoje não. E isso, segundo ele, era o tipo de atitude que diferenciava as pessoas que tinham apenas sonhos das que realmente construíam resultados concretos. Ele dizia que guardar era a primeira prova de lealdade que alguém mostrava para a própria riqueza. Porque ninguém dá mais dinheiro para quem não sabe cuidar do pouco. E antes de mudar para o próximo assunto, Rockefeller deixou no ar uma ideia que deixava o jornalista inquieto. Agora que você sabe guardar, precisa aprender com quem já fez esse caminho antes. E assim, sem pressa e sem peso, ele conduziu o repórter para a próxima regra, aquela que mostra como escolhas de companhia moldam destinos. Rockefeller dizia que ninguém cresce cercado de pessoas que diminuem seus sonhos. Ele acreditava profundamente que o ambiente molda o destino e que, sem consistência nas escolhas de companhia, até o maior talento se perde. O jornalista ouviu atentamente enquanto ele explicava que o segredo não era só aprender, mas aprender com quem realmente vive aquilo que ensina. Era ali que começava o verdadeiro empreendedorismo, no ato silencioso de escolher quem influencia seus pensamentos, porque, sem perceber, a mente se ajusta ao padrão do grupo. Ele contou que, antes da fama, pagava para estar em salas onde grandes visionários trocavam ideias. Não era sobre status, era sobre estratégia. Rockefeller sabia que a autoconfiança cresce quando você convive com quem pensa maior que você. E é por isso que ele dizia que frases motivacionais são boas, mas conversas com pessoas certas são transformadoras. O jornalista começou a entender que não se tratava de networking tradicional. Era uma curadoria de mentes brilhantes, pessoas que inspiravam disciplina sem dizer uma palavra. Rockefeller ainda afirmava que, quando você caminha ao lado de gente que já atingiu os resultados que busca, sua própria mente começa a enxergar possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Ele explicava isso com um humor suave, dizendo: é igual musculação. Treinar com quem pega mais peso te faz crescer mais rápido. O jornalista riu, porque fazia todo sentido. Era impossível não evoluir em ambientes que puxam você para cima. Mas ele também alertava que ambientes errados drenam energia e sabotam o controle emocional.
Pessoas negativas transformam qualquer plano em dúvidas, qualquer disciplina em cansaço, qualquer visão em medo. Rockefeller dizia isso com a calma de quem já viu muita gente talentosa desistir por influência errada. Ele reforçava que proteger a própria mente é tão importante quanto proteger o próprio dinheiro, porque uma mente contaminada não constrói resultados sólidos. E antes de seguir para a próxima revelação, Rockefeller abriu mais uma porta silenciosa na conversa. Conviver com pessoas certas fortalece a mente, mas existe algo que fortalece muito mais: investir em você antes de investir em qualquer outra coisa. Com essa frase sutil, ele guiou o jornalista para a próxima regra, talvez uma das mais poderosas de todas. Rockefeller dizia que nenhuma riqueza sobrevive quando a mente é pobre. Para ele, o verdadeiro empreendedorismo começa no investimento silencioso que ninguém vê, o desenvolvimento interno. O jornalista ficou impressionado ao ouvi-lo explicar que, todos os dias, dedicava parte do seu tempo para aprender algo novo, fortalecer a autoconfiança e expandir sua visão. As frases motivacionais que ele soltava eram apenas reflexos do que ele construía dentro de si. Não havia como fugir. Sem aprimoramento pessoal, não existe consistência nos resultados. Ele contou que lia diariamente, às vezes por horas, porque sabia que conhecimento gera disciplina emocional. Quando a mente está forte, as decisões são fortes. Quando a mente está fraca, qualquer vento vira tempestade. Rockefeller falava disso com tamanha simplicidade que parecia até uma conversa de avô, ensinando o neto a cuidar da própria cabeça. E o jornalista percebeu que essa rotina de aprendizado era o que permitia a Rockefeller manter controle emocional mesmo nos piores momentos. Rockefeller também fazia questão de cuidar da saúde física. Ele acreditava que corpo e mente são uma dupla inseparável na construção da riqueza. Dizia que ninguém toma boas decisões estando esgotado, irritado ou à beira de um colapso. Ele falava disso com humor, dizendo: "Não tem como construir impérios com sono atrasado." O jornalista riu, mas entendeu a mensagem. Bons resultados exigem um corpo que aguente o peso da jornada. Sua filosofia era clara: antes de gastar dinheiro em investimentos externos, invista em habilidades que ninguém pode tirar de você. Conhecimento, visão, clareza mental, inteligência emocional. Isso sim gera retorno infinito. Rockefeller dizia que aprender era como afiar uma espada. Dói um pouco, exige tempo, mas te torna imbatível. E o jornalista começou a ver que esse princípio simples talvez fosse um dos pilares mais poderosos de toda a filosofia dele. E antes de revelar a próxima regra, Rockefeller fez uma pausa proposital. Olhou o jornalista nos olhos e disse: "Quando você se fortalece por dentro, fica preparado para o jogo lá fora. E é nesse jogo que muitos perdem a cabeça, principalmente nos momentos de crise." Com essa frase, abriu caminho para uma das lições mais estratégicas de toda a sua vida. Rockefeller dizia que qualquer pessoa pode parecer inteligente quando tudo vai bem. O verdadeiro teste aparece quando o mundo desmorona. E foi exatamente isso que o jornalista percebeu quando Rockefeller contou como enfrentou a Grande Depressão. Enquanto milhões entravam em pânico, ele mantinha disciplina, controle emocional e uma estranha serenidade. "A crise revela quem tem consistência", disse ele como quem fala de uma verdade antiga que ninguém gosta de admitir. O jornalista entendeu que grandes resultados nascem justamente no caos que a maioria tenta evitar. Rockefeller analisava a crise com uma frieza estratégica. Ele via o desespero como cortina de fumaça. Enquanto todos corriam, ele observava. Enquanto todos vendiam, ele comprava. Ele dizia que o dinheiro muda de dono na crise, e normalmente vai para quem mantém autoconfiança quando o resto do mundo perde. Essa visão quase contrariava o senso comum, e o jornalista percebeu que ali existia um diferencial que separava os amadores dos verdadeiros mestres do empreendedorismo. Ele explicava que agir com calma não significa ser ingênuo. Significa enxergar a realidade sem o filtro do medo. Rockefeller falava disso com um toque de humor. Pânico deixa as pessoas cegas, e eu compro tudo o que elas largam no chão. O jornalista riu, mas entendeu o ponto central. O pânico destrói oportunidades, enquanto o equilíbrio emocional cria portas onde antes só existiam paredes.
Era controle emocional transformado em estratégia pura. Para Rockefeller, toda crise é uma redistribuição silenciosa. Ele acreditava que a vida devolve para os disciplinados aquilo que os apressados deixam cair. A crise, segundo ele, não é o fim. É uma limpeza. Um campo fértil, onde só cresce quem tem coragem de plantar, quando todos têm medo até de olhar para o lado. O jornalista nunca tinha pensado nisso dessa forma, e sentia que estava ouvindo algo que mudaria o rumo de qualquer pessoa que tivesse coragem de aplicar. E antes de seguir para a próxima regra, Rockefeller deixou uma provocação leve, mas profunda. Se você aprendeu a agir com calma na crise, agora precisa aprender a agir com urgência quando tudo está tranquilo. E essa inversão inesperada conduzia o jornalista diretamente para a próxima lição. Talvez a mais paradoxal entre todas as 7. Rockefeller dizia que a maioria das pessoas vive no extremo errado. Elas são urgentes no medo e lentas na ação. Ele explicava ao jornalista que riqueza é construída como se planta uma árvore, com consistência e disciplina, mas também com a paciência de quem sabe que nenhuma semente vira sombra da noite para o dia. O segredo, segundo ele, era agir rápido, mas aceitar que os resultados chegam devagar. E o jornalista percebeu como essa combinação exige enorme controle emocional. Rockefeller contava que começou cedo porque sabia que o tempo é o maior aliado de quem tem autoconfiança no próprio processo. Quem espera para começar, perde anos que nunca voltam, dizia ele com aquele humor sutil que só os sábios têm. As frases motivacionais que surgiam em sua fala não eram clichês. Eram lembretes de quem viu a vida mudar justamente porque decidiu agir antes do cenário perfeito existir. O jornalista sentia quase uma cutucada pessoal, como se Rockefeller estivesse falando diretamente com ele. Ele explicava que urgência na ação não significa pressa descontrolada. Significa movimento. Significa não procrastinar a decisão certa. Rockefeller acreditava que a vida recompensa quem tenta, não quem só planeja. Ele dizia que muita gente desiste por não ver resultados imediatos, e isso sempre revelava falta de consistência. Semente não sabe que você está com pressa, brincava ele arrancando um sorriso do jornalista. A mensagem era clara. O tempo trabalha, desde que você trabalhe também. Rockefeller reforçava que paciência não é passividade, é visão. Ele dizia que quem tem clareza de propósito suporta o tempo sem desespero. Quem tem controle emocional suporta os altos e baixos sem se sabotar. E quem tem disciplina transforma pequenos passos em grandes conquistas ao longo dos meses. O jornalista começou a entender que essa dupla, urgência para agir e paciência para colher, talvez seja o mecanismo mais poderoso do empreendedorismo. E antes de revelar a última regra, Rockefeller deixou uma frase que soou quase como um aviso. Você age, planta, espera, e então aprende que nada cresce de verdade se você não gerar valor antes de receber. Com esse pensamento, ele guiou suavemente o jornalista para a 7ª e última regra, a mais humana e, ao mesmo tempo, a mais estratégica de todas. No fim das contas, saber dessas regras não muda absolutamente nada, a menos que você realmente aplique. E aí eu te pergunto, por quanto tempo mais você vai continuar repetindo a mesma rotina esperando resultados diferentes? Quanto tempo mais vai deixar o futuro nas mãos da sorte, quando você poderia moldá-lo com disciplina, estratégia e ação real? A vida só melhora para quem decide mexer nela. E se nada mudar, é porque você ainda não tomou a decisão que precisava. Então seja honesto consigo mesmo. O que exatamente você vai fazer ainda hoje para sair desse loop? Qual regra você vai aplicar primeiro? E o que você está esperando para assumir o controle da sua própria história? A resposta é só sua, e ela define onde você estará daqui a 1 ano. Se esse conteúdo mexeu com você, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você vai continuar aprendendo tudo o que precisa para transformar sua mente, seu dinheiro e sua vida. A mudança começa agora.